Olá, meu nome é Rodrigo e hoje eu vou falar sobre História da Educação, baseado no livro do sexto ano do Ensino Fundamental, de Alfredo Bolos Júnior, cujo tema é História, Sociedade e Cidadania. Vou falar de algumas contribuições de alguns povos para a história da educação e vou falar de algumas relações que esses povos tiveram. E vou citar também alguns outros fatores de contribuições. Bom, inicialmente eu vou falar sobre a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os povos viviam às margens do rio Tigres e Eufrates. Por isso, eles tiveram grande contribuição na humanidade. Como? Eles usavam a água dos rios para irrigar a terra e, posteriormente, eles desenvolveram a agricultura. O povo mesopotâmico ele teve intensa troca comercial com outros povos, né? Tiveram troca com a Índia, com o Egito e também com a Ásia Menor. Outro povo importante, de suma importância para a história da educação, foram os sumérios. Os sumérios, eles desenvolveram a escrita. Como era a escrita dos sumérios? Eles escreviam em tabuinhas feitas de argila e eles usavam um palito de extremidade triangular, né, onde eles faziam sinais em forma de cunha. Daí o nome da escrita ficou conhecida como escrita cuneiforme. Outro povo também de suma importância para a história da educação foram os fenícios. Os fenícios desenvolveram um alfabeto formado por 22 letras, onde cada letra correspondia a um som. Mais tarde, os gregos pegaram esse alfabeto e acrescentaram as vogais. Então, o alfabeto fenício deu origem ao alfabeto grego, que posteriormente deu origem ao alfabeto latim, e foi aonde se originou o nosso alfabeto. Vamos falar também agora dos amoritas. Os amoritas, eles eram comandados pelo imperador Hammurabi. Esse imperador, ele criou um código de leis chamado Código de Hammurabi, que influenciou muito a sociedade naquela época e ainda hoje exerce muita influência. Podemos destacar também os hebreus. Os hebreus foram um dos primeiros povos a adotar o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, que é onde, né, a nossa religião, a maioria da religião dos brasileiros, né, no caso, tem como base, que é o cristianismo, né? Outro povo também de suma importância, né, foram os povos do Egito, né, onde eles eram comandados pelo faraó. O faraó ele era mais do que um ser supremo. Eles consideravam um verdadeiro Deus. Bom, a escrita egípcia ela surgiu por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Eles usavam caracteres e hieroglifos para escrever textos oficiais e textos sagrados. Outra escrita também usada pelos egípcios foi a escrita hierática, que era usada pelos sacerdotes. E também a escrita demótica, que era usada em cartas. Uma classe que se destacou no Egito foi os escribas, né? Os escribas, eles estudavam em escolas especiais desde os 5 anos, né, onde aprendiam o conhecimento de cálculo, escrita e leitura, para desenvolver sua profissão, que era controlar toda a vida econômica do Egito, né? E também tinha uma classe social importante que eram os sacerdotes, na qual ele administrava os templos e também administravam toda a parte religiosa. Podemos também destacar a Grécia.
aonde teve destaque duas grandes cidades, que foram Atenas, na qual as crianças eram preparadas para a vida política, e Esparta, onde as crianças eram preparadas para a vida militar. E agora vamos falar de um outro povo que foi de suma importância para a história da educação, que foi o povo romano. Bom, vamos começar falando sobre a literatura romana. Inicialmente, os romanos eles escreveram tragédias e comédias que imitavam as dos gregos. Posteriormente, eles foram escrevendo textos originais, né, deles mesmos, e tiveram destaque no campo da sátira, da poesia, da filosofia e da história. A literatura romana ela é conhecida por frases curtas, ou seja, por máximas, né, que ainda hoje exercem influência, né, na humanidade. Podemos destacar algumas, como O Amor Tudo Vence, né, O Amor Tudo Vence, que foi escrita pelo poeta Virgílio. Podemos destacar também outra máxima, que é qualidade e não quantidade, que foi escrita pelo filósofo, escritor Sêneca. Certo? Roma também contribuiu muito para a humanidade através da língua, da engenharia e do direito. Bom, vamos começar falando da língua. Os soldados romanos e os camponeses, eles falavam o latim. E, à medida que eles foram conquistando outros povos, foram tendo aquela mistura, as línguas foram se misturando, foi dando origem às línguas neolatinas, né, que são o francês, o espanhol e o nosso português. A engenharia romana também ela é de suma importância, pois eles desenvolveram técnicas e conhecimentos, né? Podemos destacar construções como estradas e arquidutos, né, que eram canais para transportar a água. E vamos dar destaque agora para o direito romano. No início, o direito romano era a base da oralidade e dos costumes. Mas os plebeus, que era a classe menos favorecida, eles foram se sentindo prejudicados e exigiram um código de leis escrito. Então, foram elaboradas as leis das 12 tábuas, né, base do direito romano. Vamos agora falar um pouco sobre o Império Bizantino. Né? O imperador Justiniano ele queria dar uma base legal para o seu governo. Então, foi criado um Código Juris Civilis, né, que é o Código Justiniano, né, que nos fez a gente conhecer, né, através dele, o direito romano, né, e serviu de base para vários códigos civis atuais, inclusive o do Brasil. Vamos dar destaque também para a arte bizantina, né, que ela exerceu, ela foi influenciada pelas artes gregas e pelas artes romanas. A arte bizantina ela não foi destaque apenas pelas suas belezas, né? Que no caso podemos citar como exemplo os mosaicos, né? Que eles eram usados para instruir os fiéis, né? Sobre a vida de Cristo, dos apóstolos e do imperador, né? E também eles visavam ensinar aqueles que não sabiam ler, né, a Bíblia. Né? Eles davam essa instrução. Bom, eu fico por aqui e queria somente agradecer, fazer meu agradecimento. Muito obrigado.